Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 470 e minguando até 820 dias, 29 de março de 2025. Quem não assistir aos vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem um trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe esses blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser esta vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é muito importante, ok? Blog diário de 470, Enoque, o pai da vida, ok? Parte 8. Este conteúdo, ele é uma continuidade. Eu sempre coloco na descrição um blog que antecede a esse e o outro blog que antecipe a este blog diário, para que vocês possam estar acompanhando estes blogs diários, fazendo o trabalho de conscientização, independente do dia, da hora, né, que vocês estejam conectado a esses conteúdos, vocês possam fazer isso com mais flexibilidade, com mais consciência, com mais realização, entendendo tudo de uma forma, né, simples de comunicação, né? Essas as minhas expressões, essas minhas oratórias, ela é bem comum do dia a dia, né, daquilo que eu entendo e aquilo que eu aprendi a falar junto com a sociedade, né, e não tem aquele curso de oratória, não tem aquele preparamento, aqueles trabalho, né, com uma equipe, é eu e Deus, né, e todas as formas, e expressando isso com os seus linguajares mesmo, que já tem socialmente, aquelas línguas que você já tem, socialmente, né, fazendo aquelas expressão, repetindo às vezes a expressão para que a gente possa compreender de todas as formas, trazendo consciência. A ideia é sempre trazer consciência. Então, tudo aqui na descrição para vocês verem. Também coloco um título, né, para que vocês possam acompanhar o como que iniciou esse título, Enoque, o pai da vida, está na descrição a abertura desse título, ok? Para que vocês possam ter acompanhamento de todas as formas e sentir realizado, assim como eu também estou sentindo realizado, ok? O meu título em específico é o mesmo que é o tag, né? Você está vendo essa descrição que está na tela do vídeo? Coloque ela dentro do Google e vocês vai lidar direto com esses conteúdo, com esses blogs diários que está sendo, né, produzido dentro de cada numerologia, que cada blog diário eu produzo uma numerologia para ele, ok? Explicando o blog, né, a quantidade do blog, depois explicando o tanto que ele vai minguar, eu vou fazer 1.290 blogs diários, certo? Parte do blog é o quanto o blog está durando, né? Por exemplo, esse blog é o blog de 470 e a outra parte é o que ela vai minguar. Depois eu coloco a data, depois eu coloco o título. Esse título é o tag da mesma forma, certo? Mas se você pegar só essa parte que está na descrição e colocar no Google, aí vocês vai poder, né, indicar esse vídeo para um colega. Você pode, né, anotar essas numerologias, escrever no blog diário, vocês acompanhem, pede a pessoa para acompanhar isso, né? Coloca no Google, vê esse título, vê esse blog diário, então vai dar muito certo quando as pessoas fazer esse trabalho de conscientização, a partir do momento que você se permite que Deus se realiza com você, né? E você queira o bem de seus irmãos, esse bem vai ser o seu bem, de uma certa forma, é a sua consciência que está desabrochando, que está, né, de uma certa forma, se conectando com a bondade de
Deus e da mesma forma, ok? Hoje em dia nós estamos conectado somente àquilo que é ideologicamente, seja ela emocionalmente ou seja ela espiritualmente. Quando é espiritualmente, ela é ideologia da formação de Cristo, certo? Ela é uma ideologia, o anticristo. Para que serve esse anticristo? Para globalizar todos os corpos, para chamar eles ao juízo, para que eles entrem em juízo pelo um bem. Porque Deus criou o homem perfeito. O homem não tem pecado, mas ele vive na prática do pecado. E essa prática do pecado são aquilo que nós alimentamos de palavras desonestas, palavras que ideológicas, palavras emocionais que vai contra outros corpos emocionais, né? Todas as ideologias que vem criando sobre esse nosso corpos emocionais, sobre essa nossa imagem, ok? De certa forma, vocês compreendem isso de todas as formas, ok? Vamos para a expressão livre. A expressão livre eu pego parte desse contexto que eu fora produzido, né? E depois eu faço a leitura dele, depois eu venho com ele em parte, explicando a formação de Cristo e sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, certo? Fazendo uma mediação sobre a dimensão Cristo e as dimensões sociais, interagindo ela. Os atos conscientes, eles fez essa interação ao contrário, né? Vindo, por exemplo, né? O braço está aqui vindo, eles veio pela esquerda, Emmanuel estava na direita e foi para a esquerda, né? Desabitando e formando Jesus para esse corpo emocional. Emmanuel fez isso, certo? Os atos, e depois que você, numa mensagem que ele vê, fala assim, eu vou voltar à direita do Pai. É isso que Emmanuel disse, quando ele estava encarnado, certo? Mas aí os atos conscientes, o Emmanuel desencarnou e foi, né, para fora do corpo, criando uma imagem para cada corpo em específico, e Jesus foi para Deus, né? Quer dizer, aquele espírito que desabitou de Emmanuel foi para Cristo, certo? Foi para Cristo, né? E essa imagem que é o relacionamento social, o Jesus do relacionamento social. Aqui, por exemplo, eu tenho o Jesus do relacionamento social. E esse Jesus é o meu entendimento. Ele pode ser o próprio Cristo se eu tiver consciência. Se eu não tiver, aí, né, os meus atos emocionais. Então, ele saiu da direita e foi para a esquerda, certo? Os atos conscientes ficou aqui, na esquerda, né? E agora eles, atos conscientes, volta contra esses corpos emocionais, fazendo aquela interação, certo? De certo que eles fizeram essa interação assim na vertical. Os atos conscientes veio com os atos inconscientes. Aí, o que eu quero que vocês entendam? É, é assim que foi formando a Guerra Fria, vocês compreendam isso de todas as formas. Eu demorei para me expressar sobre isso, eu tinha uma outra ideia, eu não sei se a vertical e a horizontal, eu me perdi da minha consciência, mas tudo bem. Vamos lá para a expressão livre, né? Vamos para a expressão livre fazendo essa ideia. É isso que eu estava falando da expressão livre, que a expressão livre, ela vai mediar a formação de Cristo para a sociedade, né? E a sociedade para a formação de Cristo, né? Então, vamos entender isso. Se os atos conscientes, eles fizeram guerra com seus corpos, da esquerda do corpo, com as imaginações dos seus corpos contra os atos inconscientes, então nós temos outras posturas, por exemplo, que vai explicar a formação de Cristo, né? A formação de Cristo com aquilo que é realização, por exemplo. Entenda isso. Eu estou tentando fazer uma postura política para me informalizar. Isso veio na minha consciência, mas depois eu trabalho isso, essas posturas. Mas, em princípio, eu quero que vocês entendam que os atos conscientes, eles saem da esquerda para voltando para os seus corpos. Aí, quando eles vêm voltando, eles encontram os corpos emocionais que impede também deles se voltar para eles se realizarem em vossos corpos. Vamos dizer isso, né? Esses atos inconscientes, eles vão fazer guerra contra o consciente, e os conscientes vão fazer guerra com os inconscientes, e vai fazer aquela guerra.
certo? Existem outras posturas que se trata de consciência de Cristo, né, e realização de Cristo, por exemplo, né? Vamos entender isso, certo? Diz que aquele que foi para cima, o Cristo, por exemplo, que era o Espírito que desabitou de Manuel, foi para cima e voltou. Agora ele descendo para nós, por exemplo, ele pode nos fazer nós nos realizar no nosso interior, porque aquele Espírito que foi para Cristo, ele é o próprio Espírito de Deus que estava habitado junto com Emanuel. Mas ele descendo, ele pode nos trazer as consciências. Entenda isso que eu quero dizer. É isso que eu estou querendo. Acho que eu estou conseguindo chegar ao raciocínio certo, lógico, dessa ideia, certo? Então, a guerra dos atos conscientes e inconscientes, né? Emmanuel sobe, vai para cima, né? Não sei que postura que está acima de nós, então ele vai para cima, por exemplo, aqui vai dar para explicar isso. Ele vai para cima, né? O espírito, vamos colocar do lado de cá, o espírito vai para cima, o espírito de Emmanuel vai para cima, para que ele preparar lugar, para que hoje nós vamos entender o que que é a palavra da vida, né? O que que é corpo emocional. De certo que os atos do consciente veio daqui e os atos inconscientes saiu daqui dos seus corpos emocionais, fazendo essa batalha. Aí o que subiu agora vai ter que descer. E o que que subiu? É o Espírito de Deus, foi para Cristo. Agora ele vai ter que voltar no nosso interior, para ele dar nossa consciência aqui. Ok? Entendeu? Ou seja, horizontal, não sei dizer horizontal, vertical. Eu não gravei essa simbologia, né, sobre as posturas, mas vocês sabem muito bem sobre isso, ok? Depois eu vou também me conscientizar para me passar essa ideia, né, para ter esse raciocínio, que essas posturas são muito interessantes, ok? Entenda isso de todas as formas. Aquilo que eu não consigo me expressar, vocês pesquisarem, tá tudo aí, tudo que eu falo tem a facilidade de ser compreendida de todas as formas. Se você não entendeu do jeito que eu falei, vai na Bíblia Significativa. Se não foi na Bíblia Significativa, pega aí um dicionário, certo? Se não foi dicionário, vai no Google mesmo, que hoje é prático, né? Esse robô virtual, já está tudo ali pronto ali para servir vocês mesmos, com essas ideologias, tudo aí dentro dessas redes sociais. É só vocês se interessar, pega uma palavra-chave e vai lá e pesquise, então vocês vai estar bem servido, ok? Vocês não precisam ficar dependendo apenas das minhas expressões. O que eu vou falando vai te dando, abrindo porta para que vocês possam conhecer outras coisas. E é assim que a gente vive, né? Um unindo com o outro, ajudando o outro, certo? Aquilo que eu não consegui, vocês vão conseguir. Vocês aí que estão no despertar da consciência, né? Isso vocês conseguem fazer, certo? Consegue. Eu vejo muito hoje, né, muitos vídeos incrível, 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 né? Falando, né, sobre um mundo paralelo, fazendo aquela especificação, usando muita a expressão extraterrestre, né? Quando eu tenho chance, não vejo todos, porque né, não tenho muito tempo para ver, né? Eu trabalho fora, né? Chego em casa, eu tenho que, de uma certa forma, fazer algumas coisas dentro de casa. Depois eu vou escrever o meu diário e depois no dia seguinte né? De uma certa forma, fazer a expressão vocativa, né? E assim fica aí um dia, dorme, essa é a minha rotina sempre, né? Exercício físico de vez em quando, né, tira um tempinho ali, mas aí tudo bem, tranquilo. Mas entenda que é assim que é o processo, ou seja, aquilo que eu estou expressando, vocês entenderam, você vai ali e trabalha, tranquilo, despertar da consciência. Aí eu vejo esses trabalhos muito, 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 muito racional, muito bom, dessas ideias paralelo, trazendo uma mensagem incrível, muito bom. Para quem tem conhecimento, pode dizer que é incrível, né? Mas agora, para quem não tem conhecimento, eu acredito que vai ficar um pouco meio complexo. Mas se vocês ficar complexo, é porque vocês queiram. Acompanhe os seus blogs diários, você vai ficar muito realizado, ok? Vamos então para a expressão livre, ok? A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo, dimensão Cristo e aquilo que é dimensão social, certo? Vamos lá. O anticristo, e para os atos conscientes, vai flexionar, instruir e advertir
sobre a verdadeira formação de Cristo, e podendo ser compreendido de várias formas quando vier acompanhado de vossos relacionamentos sociais, e criando um bom ou má fama, e podendo explicar a consciência da vida ou a palavra da vida. E que nesta causa vai explicar o Pedro, e podendo ser tanto, e podendo ser tanto ser a glória de um corpo comum, né, que é a glória de um corpo comum, aquela consciência que nós habita para o relacionamento social, ou o próprio anticristo, né, mantendo a mesma postura na esquerda, ou é a glória de um corpo comum, ou na esquerda a imagem desse corpo, dividindo o bem e o mal do relacionamento social, e podendo materializar o bem para desmaterialização deste mal, né? Muito interessante, né, tudo aquilo que eu estava aqui já preparando aqui, né, depois do corpo emocional vai vir aqui essa ideia. Vamos lá para a expressão livre, que nós temos muito a falar sobre este contexto, que ficou muito explicativo, muito bom. O anticristo, e para os atos conscientes, vai explicar, instruir, advertir sobre a verdadeira formação de Cristo. Quando eu falo flexionar, instruir, advertir, né, sobre a verdade, a verdadeira formação de Cristo, eu estou falando, né, você interagir com atos emocionais e flexionar elas sobre as emoções delas mesmas, né, você instruir, você criar uma ideologia para que você não relacione diretamente aquele corpo emocional, aquele sexo dela emocionalmente, diretamente, porque quando se você é um mentor de Cristo, se você usar o sexo seu ou de outra pessoa, você não consegue mais criar uma ideologia correta para que você possa relacionar isso. Dá para você fazer isso? Dá. Tudo é possível, mas você, né, não vai atingir, por exemplo, uma ideia assim correta quando você relaciona emocionalmente outro corpo. Aí você vai sair de uma espiritualidade para fazer um relacionamento íntimo, corpo a corpo, certo? Para você relacionar sexualmente um corpo e outro, aí já é uma coisa. Aí não importa se você, né, dentro desse tempo, ela pode se concretizar da mesma forma. Mas você entender o que é relacionamento corpo a corpo, é separado de ideologia, tem que ficar bem separado, ok? As coisas não podem se misturar, porque quando você é relacionamento corpo a corpo, ele vai representar a sua emoção, já não vai mais representar a ideologia. Aquilo que você quer a você mesmo, ok? E advertir sobre a verdadeira formação de Cristo. As advertências, ela vem pelos sinais. Todas as advertências, ela vem pelos sinais. Pode olhar aí dentro da sociedade, né, todos os eventos que, né, nos Estados Unidos, né, teve muitos eventos nos Estados Unidos, na Alemanha teve evento, né, todo mundo, né, em Jerusalém teve evento, tudo isso, a advertência, ela vem pelos sinais. Sinais, tudo foi um sinais, para que a gente para que possa criar ideologia sobre isso, certo? E aí entra os animais, né, entra a baleia, entra tudo. Advertências são sinais, sinais, e muitos desses sinais ela vem de forma expressiva mesmo, ok? Para explicar a verdadeira formação de Cristo, para explicar, né? Entenda isso. Podendo ser compreendido de várias formas, quando vier acompanhado de vossos relacionamentos sociais. Quando vier acompanhar de vossos relacionamentos sociais. O que eu estou dizendo isso? Você tem que interagir. Todos os corpos. Hoje eu vejo que as pessoas falam assim: redes sociais é ruim, sei que tem lá. As pessoas. Não é ruim. Ruim se você não sabe usar. Nada pode ser ruim. O dinheiro não é ruim, internet não é ruim, redes sociais não é ruim, certo? Hoje eu vejo as pessoas, por exemplo, fazendo economia, né? Você tem que se
se privar de alguma coisa, esconder de você alguma coisa para você não poder gastar, não. Você tem que ter consciência naquilo que você quer gastar. Você não precisa se limitar a nada não, você só tem que fazer aquilo que tem necessidade de fazer e pronto, certo? "Ah, eu tenho que ficar reduzir um pouco de redes sociais para me fazer outras coisas, obrigação", faça, reduza a rede social e vai cuidar da sua vida um pouco. É isso que você tem que fazer, ter consciência nisso. Não é que as coisas são ruins. "Ah, eu não posso ficar na tela". Eu posso ficar o tanto que eu quiser, desde que isso não leva prejuízo ao meu trabalho pessoal, depois ficar aí só remoendo a sua vida que não está dando certo com outras pessoas, você pode fazer, né. Aí depois também, se você ficar aí 12 horas na frente de uma tela e sem produzir nada para você mesmo, aí você vai questionar a outra pessoa. Não, você está pagando aquilo, você está colhendo aquilo que você plantou. O que que você plantou para a sua vida, para você ter consciência, para você ter relacionamento, para você ter os seus poder econômico? Nada você fez. Então não reclame nada, não reclame nada, ok? É só você ter consciência. Nada na vida é ruim. Nada, nada, nada é ruim. É só você ter consciência e dividir aquilo que é bom. Agora olha aqui onde nós vamos chegar, e criando uma boa ou má fama. A fama boa, ela vai explicar Cristo. A fama boa hoje explica Cristo. Eu faço tudo por Cristo, eu faço por Ele e pronto. Porque eu especificamente eu não preciso de fama. Eu não preciso de fama. Fama é uma espiritualidade. É uma espiritualidade. A fama não me explica quem eu sou. Pode olhar aí, várias pessoas aí, né, muito famosa, né, e às vezes ela está dentro da casa dela sozinha, tomando um copo de água na mão. E triste por quê? Porque ele dependeu desses relacionamentos, ele se colocou à dependência desses relacionamentos de estar no meio dos outros para ser alguém. Não, você está sofrendo sozinho por coisas que você criou para você. Você não depende. Toda a fama, ela é uma coisa boa, uma coisa ruim. Uma coisa boa que não seja boa para você mesmo. Porque é isso, não seja boa para você mesmo, porque você não depende de fama para ser quem você é. Você depende de ser você mesmo, só isso, só isso. Agora, eu acho que eu vou ficar aí dependendo dos outros aí para eu ser quem eu sou? Não, não dependo. O que eu estou fazendo, a fama aqui, é me aplicar sobre o trabalho social, é eu criar uma boa fama para Cristo, não é para mim. Eu não preciso de fama, não preciso de fama. É para Cristo. Por que Cristo? Porque nós vamos interagir com tudo e nós vamos ganhar a realização. Aí sim, no futuro, quando você tiver realização, você não vai ter fama, você vai ter realização. Você vai estar sendo realizado com Deus. Aí as pessoas vão reconhecer você e falar: "Nossa, que legal, né? Pessoa boa, muito bem, né? É muito sábio, né?" Sei que tem lá qualquer coisa, mas isso é uma realidade, já vai ser uma realidade sua. Então essa interação, né, de uma certa forma, ela vai ser uma coisa legal. Mas hoje, olha só, entenda aí, senta no sofá da sua casa, ou você leva aí, né, um maus trato, né, de alguém dentro da sua família, né, ou pai, ou mãe, esposa ou marido, recebe esse maltrato aí, os seus seguidores vai estar lá para saber o que você está passando? Não vai, certo? Não vai saber. Eles vai te dar aquele poder e aquele poder vai servir para né, uma coisa boa para Cristo, não para você, para Cristo. Você pode desfrutar, que é muitos aí entre os muitos atos missionais que entra para se resolver no poder econômico, sim, vocês podem se realizar com uma coisa e outra, mas você não pode se realizar com esta relação, porque é apenas uma fama. Fama é espiritualidade, não é realização, não é realidade. Fama é espiritualidade, ela não é realidade. Ou, de uma certa forma, tudo que você faça por Cristo, né? E tudo que você faça interiormente, você faça por Deus interiormente.
As pessoas vê você e vê o tanto que você é real, o tanto que Deus está com você, por exemplo, né? O tanto que então eles vai adorar a Deus, nem a você, porque você vai ser aquela pessoa que as pessoas estão vendo que Deus está se realizando em você. Mas você vai ficar sendo realizado, feliz, que as pessoas estão reconhecendo os seus dons espirituais, está reconhecendo. Sim, você vai ficar feliz, mas vai ser aquele momento. Depois você vai, né, de uma certa forma. Entenda, a fama é uma espiritualidade, e se é uma espiritualidade, são coisas para Deus, e não são coisas para o homem. O homem, ele é simples, de entendimento simples, ele não pode relacionar atos emocionais de outros corpos. Para que ele seja simples, de entendimento simples, ele tem que se relacionar esse corpo emocional somente uma vez, certo? E tudo que você fizer além disso, ou é para Deus ou é para Cristo. Você só tem que ter consciência nisso, certo? Quando as pessoas, por exemplo, elas me aferem meus dons espirituais, eu entendo que elas estão ferindo, por exemplo, né, a realização de Deus em mim. Igual um tempo atrás eu estava tendo dito, quando eu comecei o blog, eu não queria que as pessoas, tipo assim, eu entendia que as pessoas criarem mal fama de mim, meu corpo emocional estava bloqueado, por um desses motivos. Por exemplo, porque se as pessoas criar má fama de mim, dessa realização de Deus, então elas vai estar negando a Deus e vai estar desviando outros corpos a ir seguir o mesmo caminho, com as má fama, certo? Sem elas saberem de nada. Entenda? Essa ideia da fama, ela é muito delicada. Eu estou dando só uns tópicos para que vocês possam compreender várias formas dentro da sociedade, ok? E podendo explicar a consciência da vida, né, e criando uma boa ou má fama, e podendo explicar a consciência da vida, ou a palavra da vida, e que nesta causa vai explicar Pedro, ou Pedro. Quando eu falei explicar Pedro, né, o Pedro, de uma certa forma, ele é esse corpo emocional aqui, ele parou na sexta dimensão. Existem blogs diários que eu explico que aqui Emanuel estava Adão, estava aqui no lugar de. Adão veio para o lugar de Pedro, Pedro veio para o lugar de Adão, por exemplo. Que naquela época Adão estava aqui no lugar de Pedro e Adão está no lugar. Adão era Pedro, né? De uma certa forma, vamos ver aqui, a inversão. Hoje, Pedro está no lugar de Adão. Mas naquele tempo atrás, o Adão vem no lugar do Pedro, certo? E a Eva aqui é o Jesus do relacionamento social, que ela estaria aqui debaixo do Cristo. E hoje, essa Eva aqui é o próprio Jesus do relacionamento social. Esse próprio Jesus do relacionamento social, ele é João hoje. O Jesus do relacionamento social, ele é João. Você fala, quem é Jesus? É o João. Quem é João? João é do relacionamento social. Jesus é do relacionamento social. E como que representa isso? É a imagem do corpo. Cada um tem as suas imagens, né? As suas ideologias, seja ela emocional ou seja ela, né, espiritual, consciente, seja emocional ou seja consciente. Entenda que isso que voltou para cá e a Eva entrou aqui no lugar de Jesus, que de uma certa forma, Jesus é a Eva. Jesus é a Eva, né, porque nós estamos falando da imagem de Adão. A imagem de Adão. Pega o livro de Gênesis, olha lá. Existem blogs atrás que eu explico sobre isso de todas as formas. Eu ainda peguei um texto do Gênesis 13 e ainda traduzi. Eu só não vou indicar porque eu não sei mais qual blog que está, né? E como eu tenho dito, o tempo é curto para mim ficar procurando dentro das mídias, mas se vocês procurar, vocês vão achar. E se você tem alguém que possa te indicar, que já viu esse blog, comunique com essas pessoas, se eles acharem, né? E aí vocês ficam trocando essas coisas, de uma certa forma, vocês ajudam esse blog diário a evoluir, né? E trazer essas informações para todos. Entenda isso. Então, o Pedro hoje é o corpo emocional. Eu estou falando do Pedro hoje, mas aí, de uma certa forma, vai representar cada corpo em específico. O corpo emocional Pedro, ele é parte dele, ele é Pedro e parte dele é relacionamento social. Parte dele é João. João é do relacionamento social. Jesus do relacionamento social. É,
Eva do relacionamento social. Esses três têm a mesma postura. Jesus, Eva e João. Todos esses três são do relacionamento social. Eles ganham uma espiritualidade do relacionamento social. Eles têm as mesmas posturas. Nenhum desses é Cristo, tá? Nenhum desses são Cristo. Coloca isso na sua consciência. Nenhum desses são Cristo. Porque o Cristo, ele foi para Deus, certo? Para voltando, né, a se responsabilizar o globo todo, a Terra. Aí, entenda isso, o corpo emocional, né, Pedro, e a espiritualidade do relacionamento social, João. Eles estão aqui no mesmo espaço. Esse aqui é Pedro, João é Pedro e Pedro é João. Os dois são um só. Pedro primeiro, Pedro segundo, né? Sei lá, tem várias ideologias, né? Para explicar o primeiro e o segundo. Então, o primeiro, ele sai de uma realidade para uma imagem, da imagem para uma realidade. Eles ficam invertendo entre eles. Aí se pergunta, quem é Pedro, né? É João. Quem é João? É Pedro, da mesma forma. Os dois são um só. Os dois é um só. Assim como você voltar lá e falar, quem é Adão? Quem é Manuel? Manuel é Jesus. Quem é Jesus? É Emanuel. Da mesma forma, os dois se voltavam um para o outro. Os dois ficavam um com o outro. Até que veio o Jesus do relacionamento social, que naquele tempo estava desabitado dele. Esse Jesus estava desabitado, que era o próprio Judas Iscariotes, se voltou com os dois corpos emocionais, um corpo emocional, o outro corpo emocional se chocou no outro e destruiu Emmanuel. Então, esse Jesus do relacionamento social, que é o Adão, o próprio corpo Adão, que era Judas Iscariote, a própria consciência, não o corpo, porque o corpo estava aqui parado. A própria consciência Adão, que era o Judas Cariote, que estava, né, naquele corpo, ele voltou e sacrificou aqui. Então, até lá, até nesse tempo, essa consciência espiritual ficou aqui no lugar de Pedro. Então, Pedro, de uma certa forma, ele ganhou uma consciência espiritual aqui, né, sei lá, de Deus estar realizando dentro dele e dividindo tudo. Isso explica muita coisa. É só vocês trabalhar. Tá aí tudo na Bíblia significativa, está no blog diário, ok? A consciência da vida ou a palavra da vida e que nesta causa explica o Pedro. E podendo ser tanto o ser, a glória de pode ter tanto ser a glória de um corpo comum, a glória de um corpo comum explicando que ele está tendo uma realização aqui. Se ele está tendo uma realização, ele é Pedro aqui e é Pedro aqui, certo? Agora, se ele não tiver uma realização, né? Se ele não tiver, ou, ou o próprio anticristo, dividindo o bem e o mal, né? Quando eu falo de bem, eu falo da glória de um corpo comum e o mal do anticristo, do reflexo desse corpo, relacionando do relacionamento social para materializar o bem e para desmaterialização deste mal. Quando eu falei desmaterialização deste mal, entenda quando as pessoas vêm aqui emocionalmente, criando uma espiritualidade dentro desses corpos emocionais, então eles estão materializados com palavras encarnadas, palavra falsa, mentira, acreditando que o Jesus do relacionamento social é Cristo, né? Vamos falar nem Deus, não, porque é Cristo. Não é, não é. Se eu tenho uma coisa que se movimenta para fora, né? E eu estou dizendo uma coisa que é ruim, por que que ela vai ter que voltar para se formar o bem? Eu posso nos conscientizar esse meu corpo e me realizar de novo, mas aquilo não pode mais voltar, porque ele foi embora. E lembra, o vento passa, ele leva tudo embora, não volta mais. Quando a gente fala voltar, a gente pode estar entendendo que é a glória de um corpo comum, a consciência, o que era antes. Hoje o anticristo é o que é e não é, né? O que é e não é. Mas a consciência que era antes é o que é e, né? E aquilo que era e aquilo que tem que ser, por exemplo. Aquilo que é e é, né? Aquilo, né, de uma certa forma, existe essa complexidade, de forma que você entenda que foi para fora, foi embora, deixa embora, vai deixar o anticristo embora. O que que tem que voltar? Voltar à consciência, eu me conscientizar e deixar que Deus realize comigo para que o meu corpo seja gloriado com Cristo aqui. Pronto, fechou. Maravilha. Entendeu isso? Terminando este blog diário de 470,
Enoque, o pai da vida. Vou dar continuidade do blog diário de 471, Enoque, o pai da vida. Vocês acompanhem, é muito importante, muito interessante vocês fazerem esse trabalho de conscientização. Faça isso e faça a vocês mesmos, ok? Se permite nesse trabalho social e vocês vão ficar bem servidos de tudo, ok? Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo e espero vocês no próximo blog diário. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.